queridos alunos e alunas, vamos iniciar então aqui a nossa revisão Enem de Geografia. Eu sou o professor Tiagão, trouxe aqui para vocês bem rapidamente, caso alguém queira anotar os meus contatos, e-mail, Facebook, canal do YouTube, trouxe aqui uma foto antiga, trouxe aqui uma breve biografia, né? Eu já sou professor aí das redes pública e privada há quase 2 décadas, e eu faço esse trabalho de revisão com vocês baseado num levantamento que é o próprio INEP, né, o responsável no MEC pela fabricação, vamos dizer assim, né, pela confecção da prova do Enem, que o próprio INEP disponibilizou dos principais assuntos que foram cobrados nas últimas provas. E o que a gente observa aí, ó? A gente tem lá no topo das questões mais cobradas, nós temos 6 questões sobre solos. Então, lá no topo, já de cara, as questões de pedologia predominam, né? Depois, logo abaixo ali, nós temos 4 questões sobre movimentos migratórios, ou seja, movimentos populacionais. Depois, 3 perguntas, né? 3 questões sobre questões relacionadas ao meio ambiente. Depois, mais abaixo, questões relacionadas também à população, né? Crescimento populacional, taxa de natalidade e tal. Depois vem os assuntos com uma incidência menor. Aqui já de cara, fazendo uma análise bastante breve, bastante diagonal, o que a gente percebe? Uma predominância de assuntos de geografia física, né? E uma incidência bastante pequena de assuntos de geografia política. Tá? Isso, em parte, no meu entendimento, é resultado de uma tentativa do INEP de tirar da prova de geografia assuntos que possam gerar polêmica. Porque, por exemplo, se eu faço uma prova com muitos assuntos de geografia política, eu trago à baila aí questões que vão envolver relações internacionais, relações políticas, não é? Geopolíticas, e isso pode gerar, inclusive, estranhamentos no campo das relações internacionais. Então, quando eu trago uma prova mais voltada à geografia física, eu trago uma prova neutra, né? Eu falo de solos, eu falo de movimento populacional, então eu tendo a uma prova com essas características. E também, se vocês observarem, muitos desses assuntos, inclusive o primeiro que aparece no topo do ranking, solos, é um assunto que também é estudado em biologia, que também pode ser estudado em biologia, exemplo, lá questões ambientais a mesma coisa, algumas questões de geografia da questão ambiental são trabalhadas em biologia, na parte de ecologia e trabalhadas eventualmente em química. Então, isso facilita, porque muitas delas apresentam, o que também é uma marca do Enem, o elemento interdisciplinar, tá? Então, a gente vai perceber essa configuração geral dos assuntos mais cobrados. Antes de enfrentar as questões, eu uso bastante essa expressão, porque no fundo a questão ela é sua adversária, porque veja bem, a prova de geografia ela está no mesmo dia, né, da redação. Isso já se configura num problema, porque a redação ela tem um peso muito grande na composição da sua nota final. E, sem dúvida alguma, no dia da redação, o estudante está bastante preocupado em ter a maior disponibilidade possível de tempo para fazer a redação com cuidado, com zelo e tal. Então, ele está ali na prova de ciências humanas e suas tecnologias, sem dúvida alguma, preocupado lá com a feitura da redação, porque a maioria dos estudantes faz primeiro as questões objetivas e depois parte para a redação, né? Muito bem. Outra questão. Você tem ali, nas 45 questões de ciências humanas e suas tecnologias, geografia, história, filosofia e sociologia, né? Então, elas estão distribuídas ali. Então, mais ou menos, se a gente fosse dividir aí, né, 45, vamos colocar que se fossem 40 questões, são 4 disciplinas. Então, eu tenho mais ou menos aí de 10 questões de geografia,
né? Porque são 45, são esses 4 componentes curriculares de ciências humanas, filosofia, sociologia, geografia e história. Então, vamos colocar que a gente tem aí umas 10 questões de geografia. Estima-se que o tempo ideal para que o aluno realize uma questão na prova do Enem, isso vale para qualquer componente, geografia não será diferente, é de 3 minutos. E isso causa uma certa estranheza. Nossa, mas 3 minutos é pouco tempo? Sim, é pouco tempo. Porque se você começar a gastar muito mais do que 3 minutos em cada questão, porque há questões que você vai gastar mais tempo e há questões que você vai gastar menos tempo. Então, a média é essa, e não pode passar muito disso, porque senão lá no final você vai ficar com um tempo muito exíguo, muito pequeno para, no caso do dia da prova de humanidades, para fazer a redação, que, repito, ela compõe metade da sua nota no Enem. Então, além de dominar os conteúdos propriamente ditos da geografia, é importante que eu pontue com você aqui algumas estratégias de solução das questões, né? Então, vamos lá. A primeira coisa é o seguinte: todas as questões de geografia, né? E aí é claro que cada professor vai falar do seu componente, as questões são sempre antecipadas por textos, ou por partes de textos, ou por gráficos, ou por tabelas, enfim. Não existe no Enem a menor possibilidade de uma pergunta direta, como, por exemplo, se você viesse aqui no final direto com a pergunta e com as 5 alternativas. Isso não existe. E muitas vezes os textos que servem de preâmbulo para a questão são textos longos, que se você fizer a leitura desse texto detalhadamente, cuidadosamente, já estoura os tais 3 minutos que eu estou insistindo aqui com vocês. Então, o que acontece? Esse texto que serve aí de base para a questão, ele é o seu primeiro adversário, porque é ele que você vai encontrar logo que você começa a questão. Então, o que acontece? Existem aí, é claro que eu não tenho um dado estatístico preciso, é óbvio que isso varia de ano para ano, de prova para prova, né? Claro que depende de que versão do Enem nós estamos falando, mas estima-se de que a cada 10 questões de geografia do Enem, 8 eu faria sem a leitura do que está colocado antes da pergunta. Ou seja, a cada 10 textos, a cada 10 questões, 8 eu faria sem o texto. Então, o texto que está lá, o gráfico que está lá, a charge que está lá, enfim, ela é dispensável, né? Ela está ali, na verdade, me atrapalhando, fazendo eu gastar um tempo que eu poderia gastar, né, lá para redação ou para feitura de outras questões, onde realmente o tempo necessário é maior. Então, o que eu vou fazer? Ciente disso, de que esse texto pode ser dispensável, eu não vou começar a enfrentar a questão pelo início, eu vou começar necessariamente pelo enunciado da pergunta. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma questão número 1, depois eu vou resolvê-la com vocês, ela traz lá um enunciado, eu já tenho a indicar um texto que tem quase 10 linhas. Então, não vou começar por ele, eu vou lá embaixo, vou procurar o enunciado, né? Aí ele vem, tá? A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas, pode ser uma solução para evitar catástrofes. Tarará, tarará. De repente, eu consigo responder essa pergunta, porque é um assunto que eu domino, sem nem olhar para texto algum. E outra coisa, veja bem, ele não está no enunciado da questão perguntando de acordo com o texto. Ele está fazendo uma pergunta direta. Então, se você sabe o que significa, como responder essa questão, você não vai voltar no texto, tá? Então, a primeira coisa, você não começa no texto, você não começa na tabela, você não começa no gráfico, você não começa na charge, na tirinha ou qualquer outra coisa que venha antes. Você vai no enunciado e veja no enunciado se você consegue responder sem voltar na informação anterior. Número 2, quando você vai para o enunciado e você percebe que você não tem ali, você não tem informações, você enquanto estudante, para responder aquela questão, você vai ter que voltar para as informações anteriores que estão disponíveis a você.
Só que você não vai fazer, não é hora, gente, de apreciar texto. Não é hora de apreciar gráfico, mapas, tabelas, etc. Depois você aprecia lá na sua casa. Agora é hora de ganhar tempo. Então, por exemplo, eu não vou ter como fazer uma leitura rápida, devagarzinha do texto. Eu vou fazer, por exemplo, porque tem mais texto do que qualquer outra coisa, tá? Então isso serviria também para todos os outros elementos que poderiam aparecer. Serve para o gráfico, serve para o mapa, serve para a tabela, serve para o infográfico, qualquer outra coisa. Eu vejo lá o que é que ele está pedindo. Então vamos imaginar que haja ali uma questão sobre região Nordeste, clima do Nordeste. Só que muitas vezes o que aparece antes, repito, que pode ser um texto, um mapa, uma tabela, um infográfico, uma tirinha, uma charge, pode aparecer informações sobre várias coisas além de clima. Só que o enunciado da questão pergunta sobre clima. Então, tudo que não for de clima, eu simplesmente vou desconsiderar. Então, eu vou fazer uma leitura orientada das informações ali disponibilizadas. O que não for sobre o tema da questão, eu deixo para lá, entendeu? Não é hora de apreciar nada, é hora de procurar a informação necessária. E isso é extremamente comum. Às vezes você vê lá, por exemplo, ele traz, às vezes, um trecho de uma obra literária, isso é muito comum na prova de geografia, ele pega lá um Graciliano Ramos, ele pega um Carlos Drummond de Andrade, ele pega um Machado de Assis, enfim, clássicos da literatura, é muito comum trazê-los na prova de geografia, e aí ele quer, por exemplo, falar de algum tipo de bioma, ele traz, enfim, né? Quer falar alguma coisa de vegetação, que o literato naquela passagem se referiu. Só que naquela passagem que ele retirou daquela obra de literatura, que às vezes tem 20 linhas, o literato não vai falar só de vegetação, aquilo pode ser um texto em prosa, então vai falar de um monte de outras coisas. Gente, você vai procurar só vegetação. O resto você vai fazer uma leitura, a gente chama de leitura diagonal, que é uma leitura rápida, entendeu? Uma leitura orientada. Beleza. Agora, em que situação eu tenho que tomar cuidado para não pular as informações de forma errada? Quando no enunciado está escrito de acordo com, aí pode ser de acordo com o texto, de acordo com a tabela, de acordo com o gráfico, de acordo com o infográfico, de acordo com a tirinha, de acordo com a charge, porque aí ele quer que você tire a informação do que está lá. E se você não volta nessas informações, você pode cometer um erro, porque muitas vezes a informação que lá está é uma informação muito diferente daquela que você aprendeu, daquela que você está acostumado a ver nos livros didáticos. Então, se está dizendo de acordo com, você vai ter que voltar, tá bom? Porque senão você corre o risco aí de marcar uma informação que você usualmente aprendeu, só que essa informação pode ir de encontro, ou seja, contra o que está ali informado, tá? Mas olha, honestamente, se a gente vai ver nas soluções que faremos aqui, é muito pouco comum que nós encontremos questões onde ter feito a análise cuidadosa das informações anteriores à questão realmente define o seu acerto ou o seu erro, tá? Então, ganhar tempo é importante. Bom, vamos agora para a parte, então a gente já conversou sobre como eu analiso o enunciado, como eu conecto o enunciado no texto, lembrar sempre que é para começar pelo enunciado. Agora vamos para as alternativas, né? Ou consignas, como se diz, né? Vamos falar de alternativas, que é a expressão, a palavra que a gente está mais acostumado. Então, eu sempre vou ter ali 5 alternativas, beleza? É importante que você consiga excluir já de início aquelas alternativas absurdas, porque elas sempre existem. Normalmente, ali das 5 alternativas, umas 2 já são absurdas. E aí eu costumo dizer que existem algumas palavras ou expressões que elas são inimigas da geografia. Ou seja, são palavras ou expressões que quando aparecem numa alternativa, dificilmente essa alternativa será a verdadeira. E quais são elas?
São palavras ou expressões que ou generalizam demais ou fecham demais as possibilidades. E vou citá-las. O que significa generalizar demais? Palavras e expressões como sempre, o todos, o todas as vezes, todos os lugares. É muito difícil em geografia você fazer uma afirmação que você pode dizer alguma coisa todos, alguma coisa sempre, porque as realidades do mundo, a geografia estuda, né, o mundo, é alguma coisa que vale para todos, ou valha para sempre. Então, olhou todos, olhou sempre, já veja essa alternativa como potencialmente errada. Então, você já vai lá e já dá aquela riscada. Eu sou daqueles que risco a alternativa inteira, porque eu não quero nem ver na minha frente. E também o oposto do que eu falei, aquelas que excluem demais, ou excluem totalmente, como o nunca, o jamais, o nenhuma vez, o nenhum. Essas também são muito difíceis de serem verdadeiras, porque você tem uma realidade, veja bem, você tem um planeta, o que a geografia é? Se você pegar a origem etimológica da palavra, geo significa terra, grafia significa descrição. Então, você está descrevendo um planeta, né, que tem 510 milhões de quilômetros quadrados de área aproximada. Aí você vai fazer uma afirmativa que não sei o que lá, nunca. Difícil, né? Nenhum. Então, também veja com bastante cuidado a alternativa que apareça o nunca, o nenhuma vez, o jamais, assim como o contrário que a gente conversou agora há pouco, o sempre, o todos, tá? E aí, geralmente, você já consegue tirar aí umas duas, e aí a sua chance de acerto, ela sobe de 20%, quando você tem 5 opções, aí para uns 33%, 35%, quando você já tem pelo menos umas 3 opções no seu campo de visão. Beleza? Agora vamos aí a algumas alternativas, algumas questões que a gente vai analisar, né? Então vamos a uma primeira questão de solos, que é o assunto que mais tem aparecido nos últimos anos. E eu vou, já que eu passei a vocês todas essas sugestões, né, de como resolver, eu vou resolver essa questão como eu indiquei. Eu vou começar pelo enunciado. Então, vamos lá. A pergunta é: a preservação do solo, só para lembrar o que é o solo. O solo é a camada mais superficial da crosta terrestre. Lembra, gente, toda vez que você precisar falar sobre estrutura da Terra, associem a metáfora e não se sintam assim envergonhados só porque você concluiu o ensino médio ou que você está concluindo o ensino médio, de fazer na sua cabeça metáforas simples, que às vezes podem parecer metáforas de ensino fundamental, mas elas são essenciais para você entender. Porque o problema aqui agora não é saber profundamente as coisas, é acertar. Esse é o seu desafio. Então, quando você precisar entender a estrutura da Terra, use a metáfora do ovo. É a melhor que tem, né? Você tem ali, então, nessa metáfora do ovo, o ovo não tem 3 camadas? Tem a casca, a clara e a gema? Então, a Terra é mais ou menos aquilo ali. Ela tem um formato que a gente chama de geóide, né? Então, ela é achatada nos polos, né? Ela não tem aquele formato que a gente está acostumado a ver do globo terrestre, tá? Ela tem um achatamento de polos, então parece mesmo o ovo, é uma geóide. Ela tem uma camada externa, que seria a casca do ovo, que é a crosta terrestre, que é uma camada que tem uma espessura aproximada de 70 quilômetros, certo? Beleza. Na parte bem superior ali da casca, ou da crosta terrestre, ou você pode chamar de litosfera também, lito é pé, rocha, tá? Porque assim, em geografia não dá para ficar falando pedra, tá, gente? Porque aí foge muito ao termo técnico, mas é o que vulgarmente a gente chama de pedra, tá bom? Então é a camada de pedra, só que não é só pedra que tem na litosfera ou na crosta terrestre. Então você tem, além da rocha, vulgo pedra, você tem água, você tem minerais, você tem partículas gasosas e tal. E nessa parte bem superior, que é onde a gente vive,
é onde desenvolve a vida, onde você tem as plantas, os animais, o ser humano, é ali que está o solo, certo? Vamos dizer assim, o solo é mais ou menos até onde uma raiz de uma planta consegue ir. Ali acaba o solo e começa o solo, claro que está na crosta, evidentemente, mas ali o solo acaba e aí você começa a ter só mesmo rocha, tá? Então ali está o solo. Então ele diz, você, portanto, quando pisa no chão, você está pisando no solo. O que pode acontecer é que o solo está coberto por alguma estrutura construída pelo ser humano. Asfalto, concreto, a calçada, enfim, a sua casa, mas o que tem embaixo é o solo. Então vamos lá. A preservação do solo, principalmente em áreas de encostas. Encostas são áreas do relevo que tem inclinação. É isso, tá? Pode ser um morro, pode ser uma serra, depende, é uma encosta, é uma área inclinada. Pode ser uma solução, né, para evitar catástrofes em função da intensidade do fluxo hídrico. Ele está usando uma expressão chique para dizer o seguinte: se você preservar o solo em áreas que o relevo é assim inclinado, você pode resolver o problema de catástrofes geradas por chuva, intensidade de fluxo hídrico é a água escorrendo, né? E aí vamos pensar o seguinte: quando chove, o que acontece? A água vai escorrer. Essa água que está escorrendo sobre o solo, uma parte vai infiltrar no solo, né? Uma parte infiltra, que é o que a gente chama de percolação, que é muito estudado esse assunto lá em ecologia, nesse setor da biologia, mais até do que em geografia, e a outra parte vai escorrendo, né? Muito bem. Só que é o seguinte, se você não tem no solo nenhuma estrutura que segure essa água, né? Vamos dizer assim, eu estou usando uma metáfora, né? Nenhum quebra-molas para a água da chuva, ela vai correr com uma velocidade muito grande. E se ela corre com uma velocidade muito grande, ela vai carregando tudo que está na frente. Ela derruba tudo. Ela derruba a casa. Quando a gente está cansado de ver essa cena em períodos chuvosos no Brasil. Casas construídas em áreas íngremes, né? E aí tem chuva e desbarranca tudo, e cai casa, matam-se pessoas, etc, etc, etc e tal. O que você pode fazer para evitar que isso aconteça? Você tem que ter algum mecanismo para a água da chuva escorrer mais devagar. Sim, é isso que ele está falando ali. E aí eu preservo o solo para evitar que haja, né? Se você tirar tudo que está em cima do solo, ou seja, se você desmatar, você tirar, por quê? Árvore, grama, arbusto, que são as árvores menorzinhas. O que elas fazem? Elas servem como quebra-molas que eu falei para vocês. Então, quando o ser humano vem, ocupa um território, ocupa um terreno, e ele tira a árvore, tira a grama, tira o arbusto, e aí o que acontece? O solo fica nu, o solo fica livre, a água vai correr com uma velocidade muito maior do que ela fazia antes, quando havia as árvores, quando havia os arbustos e quando havia as gramas. Entende? Esse é o problema. Então está dizendo lá, a prática humana que segue o caminho contrário a essa solução, ou seja, qual que é a prática do ser humano que faz o contrário da solução, ou seja, que gera problema? Aração. Gente, aração, arar o solo é uma prática agrícola. Não tem nada a ver com esse problema nada a ver com esse problema de encostas e tal. A aração é um procedimento que você pode fazer com trator, você pode fazer com tração animal, né? Os antigos carros de boi, quem conhece um pouco de zona rural sabe como é uma preparação do solo para o plantio, não tem a ver com esse problema que a gente está conversando aí. Terraceamento é o corte do terreno em grandes degraus para exatamente evitar, assim, que a água ela desça com uma velocidade muito grande, mas esse tipo de procedimento, terraceamento, é muito comum em áreas com grandes montanhas. Isso é muito comum na Ásia,
acontece um pouco ali na região da Cordilheira dos Andes, não é uma coisa muito comum da realidade brasileira. E ele está falando de Brasil, olha lá em cima, nas referências, lá, Brasil 2007. Então, não vou entrar nem na discussão de terraceamento. Está muito comum nas áreas de plantio de arroz, na China, tal. Então, está fora aí da nossa discussão. Pousio. Pousio é quando você deixa um solo durante um certo tempo sem plantar nada para que ele recupere a sua fertilidade natural. Tem nada a ver com o que está sendo falado. Drenagem. Drenagem tem a ver com a questão da absorção da água, tá? E pode ter a ver também, dependendo do contexto, pode ser drenagem de uma bacia hidrográfica, tá? Que é para onde a água do rio, de uma bacia hidrográfica, rio principal de uma bacia hidrográfica vai. Então, não é a nossa discussão, realmente está no desmatamento. Então, tá vendo? Essa questão é uma que você gasta, se você for rápido ou rápida, você gasta menos de 3 minutos. Que aqui, evidentemente, eu fui comentando um pouco, mas você pode fazer ela rapidinho. Fechou? Vamos para uma questão que é a número 2, que fala sobre movimento migratório, movimentação de população. Vou fazer a mesma coisa, não vou ler texto e vou pro enunciado, tá? Bom, vamos lá. Tá dizendo assim, em busca de melhores condições de vida. Gente, a questão é muito simples. Você tem no Brasil e no mundo pessoas mudando de um país para o outro, certo? Isso é uma realidade, não é uma questão aí nesse caso, mas todo mundo acompanhou o que aconteceu no mês passado, no Afeganistão, com a mudança de governo e a volta daquele grupo radical chamado Talibã, e as pessoas desesperadas no aeroporto de Cabul, capital do Afeganistão, querendo sair do país, né, querendo e estão ainda, né, tentando sair, para ir para qualquer lugar. As pessoas, gente que pendurou em árvore, pendurou em asa de avião, aquele caos, aquela confusão. E aí, se você passar aqui para o Brasil, nós temos fluxos migratórios de haitianos, venezuelanos, bolivianos. Por que as pessoas andam, né? Aquele muro construído entre Estados Unidos e México, porque tem muitos latino-americanos que vão para os Estados Unidos. O que é? Ninguém migra porque acha bonito. Ah, legal, quero sair do meu país. Via de regra, as pessoas gostam de ficar nos seus países de origem, onde está a sua identidade cultural, onde está a sua tradição, onde está a sua religião, onde está a sua língua, onde está a sua história. Se você está saindo dali, é porque alguma coisa está ruim e você está procurando alguma coisa melhor. Se você pegar um mapa, não é o caso dessa questão, ela não trouxe mapa nenhum, ela trouxe texto. Mas se você pegar um mapa, que é muito comum esse mapa em questões de processos seletivos, e do próprio Enem já apareceu, com setas, tá? Que mostram os principais fluxos migratórios do mundo. O que acontece? Você vê, por exemplo, que essas setas, elas têm como origem países pobres. Você vê muito ali África subsaariana, né, que é a África Negra, América Latina, enfim, e como destino, o quê? Estados Unidos, por exemplo, Europa Ocidental. As pessoas estão saindo de lugares ruins para lugares melhores, com melhores condições de trabalho, renda, etc. e tal. Então, é o que está dizendo ali. Em busca de melhores condições de vida, muitos imigrantes, e aí tem essa palavra que às vezes a gente fica inseguro de usar, imigrante e emigrante. Tanto o imigrante quanto o emigrante são migrações internacionais, ou seja, quando eu estou saindo de um país para o outro. Porque dentro de um mesmo país existem nomes diferentes para os movimentos migratórios, tá? Que aí vamos ver se a gente vai precisar desses nomes. A diferença é muito simples. Quando eu saio de um país e vou para outro, no meu país de origem, eu sou emigrante, com E, de escola. Então, por exemplo, o brasileiro que sai daqui e vai para os Estados Unidos, por exemplo, aqui no Brasil, ele é um emigrante. Quando ele chega lá ele é o imigrante, tá? Então, eu sempre uso uma mesma frase para sintetizar isso aqui.
todo imigrante, ele também é um imigrante. Ele é imigrante no país de saída e imigrante no país de entrada, a não ser que aconteça algum problema no meio do caminho, o cara morra lá no meio do caminho. De resto, o imigrante, ele vira depois um imigrante. Tanto que aqui, por exemplo, a gente está muito acostumado a usar essa palavra, quando a gente vai falar, por exemplo, lá no final do século XIX, quando partiu-se para a transição da mão de obra escrava para a mão de obra livre no Brasil, né, com as leis abolicionistas e tal, e aí o governo, os próprios cafeicultores e depois, num segundo momento, o próprio governo de Dom Pedro II começam a atrair os italianos, alemães e tal. A gente fala os imigrantes italianos. Ninguém nunca leu os emigrantes italianos. Por que você leu I a vida toda? Porque no Brasil ele é I. Se você estivesse estudando essa mesma coisa na Itália, você estaria lendo E, porque lá na Itália ele é um imigrante. Tudo bem? Então, beleza. Então, muitos imigrantes saem de países pobres em direção aos territórios das economias desenvolvidas. Óbvio, né? Essa procura intensifica-se porque nos países desenvolvidos, gente, isso é uma obviedade que eles estão perguntando. Letra A, no país desenvolvido, há uma política de controle e recepção dos grupos de imigrantes? Depende de que país que é, se tem controle de imigração ou não. A maioria tem controle, né, de imigração, mas tem países que você nem pode ir, né? Veja o caso dos Estados Unidos, que você tem toda uma política de controle migratório. E assim, veja bem, se você marcar essa como verdadeira, você está marcando uma coisa que é simplesmente absurda. Você está querendo dizer que o indivíduo sai do país pobre para o rico, porque lá no rico existe uma política que atrapalha o imigrante a entrar? Claro que não. É evidente que não. Não é essa, não é por isso que ele vai. O que ele está perguntando, gente, é por quê? Olha lá, na terceira linha. Por isso que o enunciado você não pode, assim como eu disse a você, que você não precisa ler o texto, o enunciado você não pode mosquetar. Entendeu? Então, olha lá, por que a pessoa movimenta-se? Porque o país faz controle? Claro que não. Aliás, o controle é uma coisa que ela gostaria que não houvesse. Letra B. São registrados baixos índices de xenofobia. Xenofobia ele nem precisava ter colocado, mas é a versão estrangeiro. É claro que não. É outra coisa que atrapalha o estrangeiro. Que quando ele chega no país de destino, ele é vítima de aversão ao estrangeiro, ele muitas vezes é perseguido, vítima de preconceito, racismo, etc. e tal. E existem grupos de extrema direita, né, em muitos países que, inclusive, promovem matança de estrangeiros. Em alguns lugares isso é bastante complicado. Letra C. A burocracia, para quem não sabe, a parte tudo tem a ver com documentação, regras do governo, isso que é burocracia, facilita a regularização de imigrantes, mesmo que ilegais. Exatamente, claro que não, né? Tanto não pode ser a letra C, que a A e a C significam a mesma coisa. E isso também torna impossível que uma das duas seja verdadeira, porque você teria duas respostas iguais. Porque a A fala que o imigrante se atrai pelo controle e recepção dos imigrantes. A C, quando fala de burocracia, o que é a burocracia? É o controle do governo. Então, você teria duas respostas iguais? Impossível. Então, caímos na D. Existem políticas de incentivo ao deslocamento sazonal. Agora eu vou precisar de um entendimento aí. Vamos lá. Deslocamento. Deixa eu baixar aqui. Existem políticas nos países ricos de incentivo ao deslocamento sazonal? Me dá um exemplo. A gente sempre vai pegar os Estados Unidos como parâmetro, né? Os Estados Unidos fazem alguma coisa que eles são o país mais requisitado do mundo que os imigrantes procuram, né? Eles fazem incentivo para as pessoas irem, e sazonal, para quem não sabe, é uma coisa que está relacionada a épocas do ano. O deslocamento sazonal, ele está muito relacionado a migrações dentro dos países. Então, eu vou dar um exemplo muito claro, muito fácil de você entender, tá?
Dentro de um país, por exemplo, Brasil, tá? Hoje isso acontece menos, porque na maioria dos lugares, hoje já houve um processo de mecanização do corte da cana-de-açúcar. Mas durante muitas e muitas e muitas décadas, eu diria até séculos, posto que a cana-de-açúcar é plantada no Brasil pelo menos desde os anos 1530, escutaram bem, é isso mesmo, 1530, então nós estamos aqui em 2021 e a cana-de-açúcar configura-se como um dos principais produtos da nossa agricultura. Então vem lá desde o primeiro século da colonização portuguesa e se arrasta aqui até o século XXI. Durante muito tempo, o corte da cana era manual, tá? Hoje na maioria das regiões, principalmente aqui no estado de São Paulo, que é um grande produtor, hoje o corte é mecânico, tá? São as máquinas que cortam. Mas imaginando épocas e lugares onde o corte era manual ou é manual, quando chegava a época, por exemplo, do corte da cana, os fazendeiros contratavam mão de obra apenas para aquele período específico do corte da cana. Depois, esses indivíduos iam embora, cada um dos seus lugares, e só voltavam no ano seguinte para a nova época de corte. É isso. Isso também acontece com o café, isso acontece com outros gêneros agrícolas. Então, isso é muito comum dentro de países e não nessas migrações internacionais. Ninguém sai de um país para ir para o outro para plantar alguma coisa, ou cortar, ou colher algum produto agrário e depois voltar para o seu país de origem. Não. Geralmente a migração internacional, ela é uma migração fixa, né? O indivíduo vai e permanece. Então não tem muito a ver com sazonalidade. E sobrou aí. Se não for, aí a gente se perdeu aí, né? Letra E. Há uma elevada necessidade de mão de obra barata e de baixo custo. Bom, aí vamos pensar o seguinte, vocês já imaginaram que os Estados Unidos, vou pegar de novo os Estados Unidos como exemplo, tá? Eles têm uma tecnologia, um poderio, um arsenal militar, tecnológico, que são aí representados por FBI, por CIA, e aí pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica, que são capazes de coisas muito mais difíceis do que evitar a entrada do imigrante. Não lhes causa estranheza, por exemplo, como que o imigrante entra ilegalmente nos Estados Unidos, num país que tem um arsenal militar dessa magnitude. Você fala, não é possível. Estranho, causa uma certa estranheza, porque parece que eles teriam condições, sem dúvida alguma, de fiscalizar, que bastava fiscalizar. Eu sei que a fronteira com o México é extensa, evidentemente, porque basicamente o imigrante ilegal entra pela fronteira mexicana, e porque pelo mar do Caribe dá também, mas pelo mar é um pouco mais difícil, porque fica mais fácil para a Marinha monitorar. Pelo México é mais fácil, porque ali é um deserto, é uma área mais vazia, né? Mas, de qualquer modo, gente, daria, se eles quisessem zerar a imigração ilegal, eles o fariam, mas não o fazem porque não querem. Por que não querem? Porque o imigrante que está ilegal no país, ele ocupa um papel econômico, que é o quê? Se ele está ilegal, ele não vai entrar, ele não vai ser contemplado com a legislação daquele país. Ou seja, ele não vai receber o salário dentro da lei, ele não vai receber toda a seguridade social da lei daquele país. Ou seja, é muito mais barato para o empregador do que um cidadão americano ou que um imigrante que tem o green card, por exemplo, um imigrante legalizado. Então, ele ocupa esse papel, né? Que é lá, a babysitter, o entregador de pizza, enfim, né? Que é essa mão de obra mais barata. Então, é evidente que os Estados Unidos têm que fazer um discurso de intolerância em relação ao imigrante, à imigração, porque senão
Já tem esse problema, gente, é que a gente não acompanha direito, porque o Brasil é cheio de problemas e quem acompanha a imprensa acaba focando mais nos problemas nacionais. Mas é um problema sério, porque há uma grande quantidade de imigrantes, não só mexicanos, mas latino-americanos, que ficam na fronteira do México com os Estados Unidos, e há um aglomerado de pessoas ali, né? E o governo estadunidense libera a conta gotas, entende? Se você abrir, aí vai lotar de imigrantes lá e isso acaba aí atrapalhando o cidadão americano que vai ter sua vaga de trabalho ocupada por um estrangeiro, né? Então, eles têm que trabalhar um pouco nessa balança aí, entende? Mas o empresariado estadunidense tem interesse, sim, na entrada do imigrante que vai cumprir esse papel do subemprego, entende? Que é o que eu acabei de falar, que é aquele que vai ter que aceitar ficar às margens da legislação trabalhista, porque empregar alguém dentro da legislação trabalhista custa muito mais caro do que empregar fora da legislação trabalhista. E o imigrante legal, claro que vai ficar fora, porque ele não pode nem ser legalizado. Como é que eu emprego na legislação trabalhista alguém que não tem documento? Entendeu? Então é por aí. Então há sim essa necessidade e é isso que o imigrante legal faz, ocupa subempregos. E não pensem os senhores e as senhoras que isso se restringe a latino-americanos que vão para os Estados Unidos. Não, vamos pegar o caso brasileiro. Tá, eu acho muito difícil que o Enem traga isso, porque aí você tem essas questões, você entraria numa querela de problema geopolítico, né? Que é o seguinte, vai lá no Brás, tá? Quem gosta de comprar roupa, vai lá no Brás. Aquelas roupas baratas do Brás, elas são, em grande parte, produzidas por bolivianos, que a Bolívia é um país muito mais pobre que o Brasil. Os bolivianos entram no Brasil ilegalmente, porque vocês não acham que o Brasil entra quem quer? Porque acho que a gente tem um pouco essa impressão, né? Que só os Estados Unidos, só a Inglaterra, só o Japão é que fazem políticas de controle. O Brasil também faz, porque nós estamos, meninos e meninas, cercados por países todos. Inclusive a Argentina de vez em quando, porque a Argentina tem época que está muito mal, por países com níveis de desenvolvimento econômico mais baixos que o Brasil. Tá? Independentemente, claro, esse momento não serve de referência, porque nós estamos numa situação mundial totalmente atípica, né? Nunca houve uma pandemia dessa proporção, e eu não vou entrar no mérito dos problemas econômicos atuais, até porque eles não vão cair no Enem. Ou alguém está achando aqui que o próprio governo vai pôr numa prova feita por ele os problemas atuais? Claro que não. Então, você esquece isso aí. Então, o que acontece? Então, no Brasil, não é porteira aberta. Porque se for porteira aberta, bolivianos, surinameses, peruanos, enfim, né? Sobretudo em momentos que esses países vivem crises econômicas, no Brasil, nós tivemos a questão dos haitianos, a questão dos venezuelanos, né? Então, o Haiti nem é fronteiriço com o Brasil, né? Para explicar a imigração dos haitianos, eu demoraria um certo tempo, então não vou me debruçar sobre isso agora, mas entraram lá principalmente pela fronteira com o Acre, né? Então, o que acontece? Voltando lá para o Brás, então o boliviano ele entra no Brasil legalmente, então ele não vai ser registrado com carteira de trabalho, não vai ter nada de 8 horas de trabalho por dia, hora extra, salário mínimo, 13º, descanso semanal remunerado, licença maternidade, não esquece isso. Você está fora da legislação de proteção. Então, acontece, ele trabalha lá numa situação de semi-escravidão ou escravidão contemporânea, que a gente fala, que é proibido por lei, né? E aí isso faz com que o custo de produção daquela roupa seja muito baixo, né? Então, é mais ou menos isso que acontece no Brasil, muito comum lá em São Paulo. Então, por isso que nós ficamos aí com a letra E. Aqui, essa questão 3 traz um tipo muito interessante
de imigração, essa é bem rapidinha, que é a fuga de cérebros que o Brasil vive. E a pandemia fortificou essa migração. Que a fuga de cérebros é o seguinte, são os pesquisadores, cientistas, enfim, professores universitários e tal, que não encontram no Brasil condições para desenvolver os seus trabalhos e vão fazê-los em outros países, que é onde eles vão conseguir fomento. Fomento significa patrocínio, tá? Vão conseguir patrocínio, vão conseguir condições de trabalho. Então, isso é um grande problema, porque observem, e eu acho que a pandemia deixou isso muito claro, que grande parte da ciência de ponta no Brasil é nas universidades públicas e não nas universidades privadas. Tanto é que as maiores concorrências para vocês aí que vão fazer o SISU nas universidades públicas e não nas privadas, né? Então é isso. E o cientista, o que acontece? Ele é formado, né, dentro da universidade pública, e aí o que acontece? Quando ele quer desenvolver mais alguma coisa, ou mesmo no campo empresarial, ele não encontra no Brasil as condições que ele precisa, ele sai fora. E aí todo aquele capital que foi investido pelo próprio Estado, enfim, pelo próprio governo, posto que a universidade é pública, né? E muitos trabalhos são financiados por instituições como CAPES, CNPq, que são instituições do governo federal para bancar trabalho científico, esse dinheiro não vai ter retorno para o próprio Brasil, né? Então, é a chamada fuga de cérebros, que é o que está marcado aqui, ó, na letra D, que é o deslocamento em massa de profissionais especializados e de grande conhecimento para outros países, né? Isso é um problema que o Brasil precisava. Aí aqui eu trouxe uma questão da Federal de Goiás, que eu não vou discutir. Aí aqui uma questão ambiental, que é outro assunto que apareceu bastante. Lá mais uma que vem um texto enorme. Lá, tá vendo? Um texto que passa ali quase de 10 linhas, e aí a gente vai para o enunciado. Lá, ó. Vamos tentar fazer a questão sem ler o texto. Vê o enunciado lá. Entre os elementos que possivelmente estão relacionados com o aquecimento global, podemos excetuar. Ou seja, excetuar significa excluir. Quer dizer, o que aí desses problemas não tem a ver com aquecimento global? Ó, jogo rápido, porque não dá para você entrar numa prova do Enem sem conhecer esses problemas ambientais aí. Todos os problemas ambientais básicos que toda prova traz, que pode aparecer na de geografia, pode aparecer na de química, pode aparecer na de biologia, na parte de ecologia, ou já aconteceu várias vezes, e a gente até criticou isso, porque você tem uma infinidade de assuntos para trabalhar, e o Enem traz mais de uma vez o mesmo assunto, é estranho, né? Aí você vai dizer, mas por que a insistência nesses assuntos? Por exemplo, vocês viram a primeira questão, falava da questão do desmatamento. É porque a prova, ela é uma prova que, assim, é evidente que ela não é uma prova que cada vez menos, acho que é uma coisa que você tem que entender, ela cada vez menos quer saber se você domina aquele conteúdo puro e simples. Porque hoje, gente, as informações, elas estão em qualquer lugar. Ela está no celular, ela está em qualquer lugar, ela está no Google, ela está onde você quiser. Então, dominar a informação por si mesma não é mais uma coisa fundamental. O que você precisa saber é utilizar essa informação, né? Em muitas dessas questões, o governo quer saber, por exemplo, né, se você é um cidadão, você é um bom cidadão, né, no sentido de que você pratica, por exemplo, boas ações ambientais, se você não é uma pessoa que, ao comprar um terreno para construir uma casa, você vai lembrar, não, peraí, eu
ter um pouco da vegetação original, senão vai aumentar o fluxo, a velocidade de escoamento superficial e vai ter desmoronamento. Então, tem um pouco disso aí, tá? Então, não é nada por acaso. Mas vamos lá. Aquecimento global. Eu vou explicar da maneira mais direta e simples possível. O que você tem? Ao longo da história da Terra, isso desde que a Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos atrás, é quando a Terra surgiu, a temperatura do planeta variou. Essa temperatura média do planeta não foi sempre a mesma, tá? A temperatura variou. Beleza, perfeito, maravilha. Essa temperatura variou e aí você tem as chamadas eras glaciais, que são épocas em que a temperatura do planeta abaixou, e épocas chamadas de interglaciais, que são épocas que a temperatura do planeta subiu, ok? E isso ajuda a explicar uma série de fatos. Por exemplo, a ocupação do homem na América se explica por uma era glacial, que é quando, por exemplo, houve o congelamento daquela estreita faixa entre a Rússia e o Alasca, congelou aquela porção ali do Oceano Atlântico e os homens puderam atravessar, né? Famosa, uma das, não é a única teoria possível, mas é uma das explicações mais aceitas, como que o homem saiu da Ásia e chegou na América, certo? Muito bem. Então é isso. Então nós estamos nesse momento, aqui nessas últimas décadas, aliás, nesses últimos séculos, em particular, a partir do século XIX, numa era, mais do que numa era glacial, interglacial, que é de crescimento da temperatura, mas é um crescimento muito acelerado. E aí, isso em termos temporais, casou-se com a Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa na Inglaterra a partir da segunda metade do século XVIII, portanto, ali mais ou menos 1750 e 60, mas que vai ter o seu boom a partir do século XIX, quando a indústria passa a ser uma realidade numa grande quantidade de países. Europa Ocidental, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, Bélgica, na América, no caso dos Estados Unidos, e na Ásia, no caso do Japão. Tá? Então, no século XIX, a industrialização se espalha por esses lugares que eu falei, e a industrialização, ela traz, vamos imaginar que a indústria, eu gosto de metáforas, porque eu sou assim, se eu não visualizo o que eu estou falando, para mim não serve para nada. Ficar decorando um monte de palavras, você não vai para lugar nenhum. Você imagina que a indústria, ela é uma locomotiva, e ela carrega, ela puxa uma série de consequências. Entre essas consequências está a necessidade de combustíveis que vão alimentar as máquinas. Tá? É claro que dependendo da época que a gente está, um combustível se torna mais importante que o outro. Mas todos os principais combustíveis que a indústria usava e usa, são combustíveis fósseis. Quais são os combustíveis fósseis? É fácil, só tem 4. Carvão mineral, que não é o carvão de churrasqueira, porque o carvão de churrasqueira você faz a partir da madeira, tá? Então é carvão mineral, petróleo, gás natural e um que é muito pouco explorado ainda, por isso que as pessoas sabem menos, mas no Brasil nós temos reservas sim lá no sul, que é o xisto betuminoso. Parece, é meio parente do petróleo, tá? Então, você tem petróleo, carvão, gás e xisto betuminoso. Não é o gás de cozinha, tá? O gás de cozinha, que é o GLP, é um subproduto do petróleo. Eu estou falando do gás natural. Bom, então acontece, esses combustíveis fósseis, eles têm algumas coisas em comum. Entre elas, ter como base da sua estrutura química a presença do carbono, tá? E então, quando para a máquina movimentar, claro que eu estou sendo bastante simplista aqui, você tem a combustão. A combustão nada mais é do que a reação com oxigênio que faz aquilo explodir e a máquina funcionar. Pode ser o carro, pode ser qualquer coisa. Posto a combustão, no final daquela reação química, você tem uma série de subprodutos.
a reação do combustível com o oxigênio, né? Você tem lá dentro do pistão, dentro do cilindro do carro, dentro das máquinas e tal, você tem uma série de subprodutos, entre eles o gás carbônico, ok? Ok. Se eu tenho mais indústrias, eu tenho cada vez mais gás carbônico. E o gás carbônico é eu quero deixar claro que não é só ele, mas o gás carbônico é um dos gases existentes na atmosfera. Para quem não sabe, a atmosfera é a camada de gases que envolve a Terra. É um dos gases que tem a capacidade de reter calor, porque o Sol emite várias frequências de onda, e algumas frequências, tem uma frequência de onda que é a frequência do calor. Parte desse calor aquece a superfície, parte desse calor volta para as camadas superiores da atmosfera e parte esquenta aqui onde a gente está. Só que a hora que essas ondas vão retornar, se você tem um gás estufa, né? E aí você pode comparar com a estufa mesmo, aquela velha e boa estufa que fica os salgados dentro de uma lanchonete. É como se fosse o seguinte: antes da Revolução Industrial, a espessura do vidro da estufa era mais fininha. Então, a temperatura do planeta ela esfriava depois com mais facilidade. Com o passar do tempo, você vai tendo mais gás carbônico por causa da queima dos combustíveis que a gente acabou de falar. E é como se a espessura do vidro da estufa fosse aumentando. Quanto mais espesso o vidro, mais calor retém. Então, a temperatura do planeta subiu. Isso que é aquecimento global. E aí você traz, com o aumento da temperatura, uma série de consequências que antes, logo no começo dos estudos sobre aquecimento global, se falava muito assim, a temperatura do planeta subia, isso gerava o descongelamento das calotas polares, descongelamento, por exemplo, de gelo que estava no topo das cordilheiras, que, portanto, essa água caía nos mares, o volume dos mares subia e algumas áreas litorâneas eram inundadas. Esse é um efeito. Gente, o sistema atmosférico, o sistema climático, ele é todo complexo. Se você aumenta a temperatura de um lugar, se você ou diminui, você pode diminuir também, dependendo das condições. Se você mexe em tudo, movimento dos ventos, tudo. Então, o aquecimento global ele mexe em toda a dinâmica climática e, por sua vez, gera uma série de mudanças que podem mexer nas chuvas, ou aumento ou diminuição, pode gerar catástrofes como vendavais, enfim, né? Uma série de coisas. É isso que é o aquecimento global. Beleza. E aí, a gente aqui está perguntando o que tem a ver, quer dizer, na verdade, o que tem não, né? O que não tem a ver, né, com o aquecimento global. Letra A, emissão de gases poluentes. Sim, acabou de falar do gás carbônico. É importante dizer, o gás carbônico, ele não é um vilão. O gás carbônico não é um vilão. Ele, em quantidades normais na atmosfera, ele é super positivo. Porque se você não tivesse gases estufa, o que ia acontecer? A temperatura do planeta ia ficar muito oscilante durante o dia e a noite, porque o calor ia embora quando o sol se pôs, né? Quando acabasse o dia lá. Então, ia haver uma variação muito grande. E isso ia criar uma condição mais desfavorável à vida. Então, o problema é o excesso de gás carbônico, tá? E também, para também desfazer um outro mito que a gente criou, talvez, que é da quantidade de que gás eu tenho na atmosfera. Só para vocês terem uma ideia, a atmosfera é assim, ó, 78% da atmosfera é formado por nitrogênio, N2, tá? Gás nitrogênio. 21% por oxigênio. Se você somar 78 com 21, vai dar 99. O que vai acontecer? Então, sobrou 1. Esse 1% que sobrou, eu vou ter que compartilhar com todos os outros gases que há na atmosfera.
E não só gases, porque a atmosfera não tem só gás. A atmosfera tem partículas sólidas em suspensão. Vocês já viram? Às vezes, quando dá aquele vento, você vê lá, ó, tem ar, tem partícula sólida no ar. Então, que gases tem? Monóxido de carbono, metano, enfim, uma série de gases, vapor da água, importantíssimo, né? Então, o gás carbônico, a quantidade dele está na casa de 0,0%. Só que aumentou muito desde o século XIX, como eu estou falando, né? Qual a alternativa que você tem? Você tem que mudar a matriz energética. Ou seja, você tem que buscar alternativas para que não sejam, que não resultem ao serem consumidas em gás carbônico, tá? E também, só para reforçar, não é só o gás carbônico que tem o poder de estufa, tá? Existem outros gases que também o têm. Aliás, alguns têm um poder de estufa maior que o gás carbônico, que é o caso do vapor de água. E eu mostro para vocês que o vapor de água tem um poder de estufa maior que o gás carbônico. É o caso do deserto. Você pega um deserto quente, porque tem também deserto frio, que para ser deserto, o problema não é temperatura, que nós estamos acostumados a associar com o deserto do Saara, né? E o deserto do Saara, que é o maior do mundo, é quente, mas o maior deserto do mundo é o Saara e é um deserto quente. Mas o deserto mais seco do mundo é o deserto do Atacama, no Chile, que é frio. O que determina um deserto é a quantidade de chuvas, que tem que ser abaixo de uma determinada quantidade lá, 200 milímetros ano. Então é o seguinte, num deserto quente, Saara é um bom exemplo, poderíamos citar outros, à noite é super gelado. Ele começa lá no meio do dia, com sol a pino, ele chega a 50 graus Celsius, insuportável de calor, e chega à noite está gelado. Por quê? Porque como o deserto não tem água, não tem vapor de água, o calor vai todo embora. Tá? Bom, efeito estufa. Eu nem vou comentar, que claro, tem tudo a ver com aquecimento global. Diminuição da cobertura vegetal. E se isso tem a ver com o efeito estufa e com aquecimento global? Claro que tem. Gente, o que é? O que a fotossíntese faz? Que é uma característica de toda célula vegetal. A fotossíntese faz, lógico, sinteticamente, se você representar, né, a reação química da fotossíntese, é a conversão de gás carbônico em oxigênio. Então, se eu tenho menos cobertura vegetal, quer dizer que eu não tenho mais essa conversão, tem mais gás carbônico disponível na atmosfera, porque eu estou cortando o vegetal. Depois, inversão térmica. Gente, inversão térmica não tem nada a ver com aquecimento global. E vou falar para você o que é inversão térmica, você vai entender. Inversão térmica é o seguinte. Quando começa o dia, tá? Então, vamos lá, 6 horas da manhã, tá? Vamos colocar aí, 6 horas da manhã, o sol apareceu, a temperatura começa a subir, e aí o ar quente que está na superfície, porque quanto mais eu aumento a altura, a altitude, mais frio fica, tá? Então, a média de temperatura aqui de Taubaté é uma média de temperatura mais alta do que a temperatura de Campos do Jordão. A razão é muito simples. Quanto mais alto, mais frio, tá? Geralmente, a cada 200 metros que você aumenta a altitude, tá? Não é 200 metros que você anda com o carro, tá? Senão você vai pegar um carro que tem termômetro externo no computador de bordo, aí você vai fazer a conta lá e não vai bater com o que eu falei. Eu estou falando variação da altura, tá? Então você está num ponto tal do planeta, se você aumenta 200 metros, né, de altitude, a temperatura média costuma baixar 1 grau Celsius. Por isso que a temperatura média de Taubaté e Campos do Jordão, apesar de serem cidades próximas, é tão diferente. Ou, se você quiser comparar também Taubaté com Ubatuba, é o mesmo motivo, certo? Beleza.
Por que que é? Aí, gente, não vem ao caso aqui, porque também a explicação não é tão simples para explicar porque quanto mais alto, mais frio é. Não é fácil. É fácil, mas vai demorar, o que não é o caso da questão. Então, beleza. Só que a gente sabe que tudo que é fluido, que pode ser água, pode ser gás, né? Tudo que é fluido, quanto mais que é mais quente, menos denso, né? Portanto, tende a subir. E o que é mais frio tende a descer. Se você nunca viu essa experiência e tiver um tempo livre na sua casa, você faz o seguinte, você pega é que você não vai ter um becker, né? Porque o certo é você fazer com becker, senão você vai estourar uma coisa na sua casa, provavelmente por culpa em mim. Mas se você tivesse um becker, que é, na verdade, uma vasilha transparente, grossa, é muito fácil de se ver isso aí. Você pega, você põe água, e aí você põe... pó de serra é bom para fazer esse experimento, tá? Você põe lá o pó de serra e o que você vai perceber? Que o pó de serra vai ficar fazendo isso aqui, ó. Ele vai ficar subindo e descendo, porque você vai ter a chama aqui embaixo, e aí a água vai esquentar, e aí ela vai subir, e o pó de serra vai subir junto. E aí depois ele vai chegar aqui em cima, vai diminuir a temperatura e vai ficar fazendo mais ou menos esse movimento. Claro que nem sempre dá super certo, mas mais ou menos é isso. O ar faz a mesma coisa. O ar quente sobe, o frio desce, o quente sobe. Se você pudesse, se fosse possível ver a olho nu, não é, mas se fosse, é claro que você tem equipamentos que conseguem flagrar isso aí, né? Logicamente, se você pegar a imagem de satélite, por exemplo, consegue ver. O ar quente sobe, o frio desce. Isso é muito bom, por exemplo, para jogar a poluição lá para cima. Se isso não acontecesse, gente, toda a poluição que é produzida aqui na superfície ia ficar na sua cara. Dos escapamentos dos veículos, das chaminés das indústrias e tudo mais. Ainda bem que acontece isso, porque a hora que o ar sobe, ele leva embora isso aí, lá para as camadas superiores da atmosfera. Beleza. O que acontece é que nos dias frios, muito comum na primavera, primavera não, no outono e no inverno, o dia ele começa gelado. E aí, o que acontece? O ar da superfície, ele não aquece o suficiente para subir, ele fica parado. E aí fica assim, uma camada de ar frio e uma camada de ar quente e outra camada de ar frio, porque quanto mais alto, mais frio. Essa camada de ar frio superficial, né, ela vai ficar estacionada, você vai dizer, mas isso aí isso tem a ver com a intervenção humana? Não. A inversão térmica não é um problema gerado pelo ser humano, mas se torna um problema, exatamente por aquilo que eu acabei de falar em relação à poluição. Porque quando ela estaciona também todos os gases poluentes que normalmente vão embora lá para cima. Então, geralmente, aqueles dias frios, anda em São Paulo, ali por volta de 6h30, 7 horas da manhã, num dia muito gelado. Muita gente reclama de ardência nos olhos, ardência no nariz. É por isso, porque está tendo inversão térmica, o ar está parado e ele não está levando lá para cima, entendeu? Mas não tem nada a ver, isso não tem nada a ver com aquecimento global, efeito estufa, não tem nada a ver. Por isso que a resposta aí é a letra D. E chuva ácida. É importante entender o que é chuva ácida. Chuva ácida, eu costumo brincar que é quando eu vou dar aula disso aí, já fiz várias vezes, que aqui eu não ia fazer, porque estúdio vai fazer uma bagunça para explicar isso. Você traz uma cebola e uma faca, para você explicar isso aí, e o aluno nunca esquece. Quando você está no mercado, feira, supermercado, hipermercado, onde é que você quiser comprar uma cebola, a cebola que está na banca, ela não faz você lacrimejar ou chorar, como você quiser, tá? Eu vou usar lacrimejar, porque na verdade você não está chorando, né? Mas é como se fosse chorar. Mas, se você pegar essa cebola, se você cortá-la, aí começa o chororô, né? Começa a lacrimejar aqui e tal.
Por que que isso acontece? Porque quando você corta a cebola, você ativa ali umas enzimas que vão fazer com que haja a emissão, né, que saem da cebola, o quê? Alguns óxidos. Tem alguns óxidos. Esses óxidos, eles vão entrar em contato com... Tanto que se você tiver com óculos, por exemplo, de natação, você pode cortar a cebola à vontade. Você não vai chorar. Pode cortar a cebola para fazer uma panelada de sei lá o que você faz com cebola. Eu não sei cozinhar nada, então nem sei dar exemplo. Mas vai lá, com aquela carne de porco com cebola. Com óculos de natação, pode fazer à vontade. Mas esse aqui não adianta, porque aqui tem espaço por onde o óxido vai entrar. Esse óxido que sai quando você corta a cebola, ele entra e reage com a água que tem aqui no seu globo ocular. E aí vai gerar uma substância ácida, tá? Não estou falando que vai gerar um ácido sulfúrico, ácido nitroso, não é tão ácido assim, mas gera uma substância incômoda. E o que o seu corpo começa a fazer? Ele começa a aumentar a produção de lágrima para jogar a substância para fora. Por isso que você chora com a cebola, entendeu? O que isso tem a ver com a chuva ácida? Eu vou só trocar. A cebola é a chaminé de uma fábrica, né? Se vocês acompanharam ao longo do ensino médio, os livros de geografia, até no ensino fundamental, toda vez que fala de chuva ácida, sempre tem duas fotos. A gente até brinca que falta criatividade. O professor vai escrever o livro, ele pega uma foto de Cubatão, ali no litoral sul de São Paulo, né? E uma foto lá do Coliseu em Roma. Por quê? Cubatão é a cidade brasileira que tem maior índice de chuva ácida por causa do tipo de indústria que tem em Cubatão, que é a indústria petroquímica, que produz muitos desses óxidos e tal, e aí acontece o quê? Você troca o seu olho pela atmosfera, que, como eu já falei agora há pouco, tem muita água dissolvida. Lógico que tem, por isso que chove, né? Então, reage com a água e forma um ácido. Quando chove, chove com um pH baixo. A gente sabe que pH baixo é um pH ácido, né? E pH alto, quer dizer, o pH abaixo de 7, né? É um pH ácido. Então, acontece isso. O pH baixa e ao abaixar o pH, você tem uma chuva ácida. E por que tem geralmente o Coliseu na outra página ou do lado? Porque se o pH da chuva está muito baixo, essa chuva tem a capacidade de corroer, porque o ácido, gente, ele corrói as coisas. E se o pH estiver muito baixo, e pode acontecer em grandes metrópoles, ele corrói qualquer coisa. Se você colocar um móvel lá fora, num lugar que tem muita chuva ácida, vai corroer o seu móvel. Mas não é só móvel, ele corrói estruturas enfim, de cimento, estruturas de qualquer tipo de estrutura, e principalmente estruturas tão antigas quanto o Coliseu, né? Que é aquele grande teatro romano lá do século I depois de Cristo. Então, tem lá no Coliseu, você consegue ver algumas partes que foram corroídas pelos tantos e tantos, pelos últimos séculos da industrialização italiana, certo? Mas não tem nada a ver aí. Aí você vai dizer, mas a chuva ácida, tá? Qual que é a relação dela com o efeito estufa? Os mesmos gases que misturam com a água da atmosfera e que produzem a chuva ácida são gases que têm capacidade de estufa. Por exemplo, metano. O metano tem capacidade de estufa e, se reagir com água, vai formar um ácido. O próprio gás carbônico, você vai ter, ele reagindo com água e forma um ácido. Então, muitos dos gases que são de efeito estufa e que, portanto, geram aquecimento global, também produzem chuva ácida, tá? Por isso que existe relação lá. Gente, aqui nessa, vou fazer aqui tem uma pirâmide etária, é uma questão muito tradicional, aqui passa para dinâmica demográfica.
Na dinâmica demográfica, o que a gente tem? A dinâmica demográfica fala sobre crescimento populacional. Se você for enfrentar uma questão que tem uma pirâmide etária, nunca se esqueça do seguinte, isso nada mais é do que um gráfico na coluna da esquerda, né? E na coluna da direita, no caso. Você tem as faixas de idade, né? Geralmente de 4 em 4 anos, 0 a 4, 5 a 9, 10 a 14, 15 a 19, assim vai. E ali você vai colocando quantas pessoas você tem por cada faixa etária. E aí você tem os perfis tradicionais de pirâmide. Então, veja bem o que ele está mostrando lá, porque aqui na questão, o que ele está apresentando aqui? Vamos lá, deixa eu entender aqui que ele está... olha lá para vocês verem. Ele dá essas pirâmides, eu sei que dá para fazer sem elas, mas eu só quero que você lembre. As pirâmides que têm um perfil, que a gente chama de perfil, vou chamar de perfil triangular, elas têm a base larga, o corpo ele vem em estreitamento e o topo da pirâmide é curto, são típicas pirâmides demográficas de países subdesenvolvidos. Por quê? Você tem uma natalidade alta, porque a primeira faixa da pirâmide lá, a primeira linha da pirâmide, é a linha das fases de 0 a 4 anos. Portanto, é onde eu pego a taxa de natalidade. Taxa de natalidade alta é sempre resultado de pobreza. Não existe país rico com uma base de pirâmide extensa. Porque toda vez que você promove o crescimento econômico e o desenvolvimento social, as famílias passam a planejar mais o número de filhos. Se você tem um sistema de saúde que funciona, tem planejamento familiar, tá? E é isso. Outra coisa, geralmente, você também associa ao próprio processo de industrialização e urbanização. Alguém tem dúvida se é a mulher rural ou se é a mulher urbana que tem mais filhos? Claro que é a mulher rural, por inúmeros motivos, por inúmeras razões. Na zona rural, o acesso aos métodos contraceptivos é mais difícil. Na zona rural, a instrução é mais difícil. Na zona rural, a necessidade de planejamento familiar é menor, porque muitas vezes você trabalha para si mesma. Sim, né? Agora, na zona urbana, não. Na zona urbana, o acesso é mais fácil ao planejamento familiar, é mais fácil aos métodos contraceptivos, o acesso às escolas, e, portanto, você entende melhor como é que faz para organizar a questão das gravidezes e tal. E também, uma vez que essa mulher, porque não adianta, meninos e meninas, o elemento, o agente responsável pelo crescimento, pela taxa de natalidade é a mulher. É mais a mudança de mentalidade feminina do que masculina que gera essa mudança, esse perfil, né? Então, a mulher urbana, ela vai ter essa capacidade. A mulher urbana, ela, ao entrar no mercado de trabalho formal, ela entende a necessidade de controlar a natalidade. Se ela entrar no mercado de trabalho formal e passar a ter um filho atrás do outro, como fazem ou faziam as mulheres rurais, eu falo faziam porque no caso do Brasil, por exemplo, hoje a população rural é muito pequena, né? No Brasil nós temos aí uma população rural inferior a 15% da população total. Então hoje no Brasil 85% da população mora em cidades e 15% ou menos mora na zona rural. Eu não tenho dado exato, porque faz 2 anos que não tem... 2 anos. Fui gentil, né? O censo demográfico está atrasado 2 anos, né? O censo último que tivemos foi 2010. Então, nós estamos com um gap aí, então não tenho dados, a gente não tem os dados precisos. Então, na zona urbana é isso. Você, dentro do mercado de trabalho, você se sente mais pressionada aí a organizar o número de nascimentos e tudo mais. Então, o que acontece?
E aí é óbvio, sociedades que ainda têm população predominantemente rural não passaram por industrialização. E ao não passarem por industrialização, evidentemente, elas são países atrasados, e tem muitos. Ali na América Central, por exemplo, Haiti é um exemplo. O Haiti, a maior parte da população, né? O Haiti é um país de base agrária, ou alguém acha que o Haiti é um país industrializado, né? Então, muitos ainda tem. A África tem vários, a Ásia tem vários. E aí, com o desenvolvimento econômico e urbano, a natalidade vai diminuindo, portanto, aquela primeira linha lá de baixo vai ficando mais curta, o corpo da pirâmide vai ficando mais quadrado, porque ele perde esse caráter triangular, porque isso aqui significa que quanto mais velha a população está ficando, menos gente tem. Ou seja, morre, a mortalidade é alta. Evidentemente, se você melhora os indicadores sociais, você tende a ter uma mortalidade menor. Então, o número de pessoas em cada faixa etária tende a ser mais ou menos o mesmo, né? E o topo da pirâmide, que é lá em cima, que é a população idosa, também tende a crescer, certo? Porque as condições de vida melhoram. Então, a pirâmide que é assim é de país pobre, a pirâmide que é intermediária de país que está em transição econômica, é o caso do Brasil, e dos países ricos parece um quadradão assim. E aí, gente, independente da interpretação, e aí a gente já caminha para a última questão, a interpretação das figuras, né, 1 e 2 sobre a dinâmica demográfica brasileira, né? Nós temos hoje aí um número de filhos, que é a taxa de fecundidade, né, que é o número de filhos por mulher em idade fértil de 1,8, portanto, nós já tendemos ao equilíbrio demográfico, ou seja, a natalidade se iguala à mortalidade. E aí vem aqui explicando, né? Vamos lá, está falando lá. Menor proporção de fecundidade na área urbana. Acabamos de falar isso, que a mulher urbana tem menos filhos que a mulher rural. Menor proporção de homens na área rural. Não tem nada a ver. Aumento da proporção de fecundidade na área rural. Se você está passando por industrialização, a população está indo para a zona urbana, né? E mesmo na zona rural, se você está passando por um processo de modernização, e o Brasil está, mesmo na área rural, a fecundidade tende a baixar, né? Todo mundo tem uma história para contar, que a bisavó, o avó, né, principalmente que veio da área rural, teve aí 10, 12 filhos. Isso acabou, né? Isso não tem mais. Queda da longevidade na área rural. Longevidade é o número de anos médio de vida, é o contrário, porque mesmo na zona rural as condições de vida melhoram, você passa a ter postos de atendimento do SUS também na zona rural e tudo mais, e a queda no número de idosos na área urbana é o contrário, né? O número de idosos aumenta, posto que você tem uma melhoria das condições de saúde. Depois aqui a gente teria questões sobre reforma agrária, que vocês têm condições de entender, né? Um assunto bastante discutido. A economia brasileira depende muito dos dados daquele momento, também alguma coisa sobre a economia mundial, mas vejam que é uma questão de cada. Matriz energética também, a gente conversou um pouco sobre a questão da matriz mundial e tal. Então, garotos e garotas, espero que eu tenha aí contribuído com o trabalho de vocês. Vou voltar aqui para a primeira página. E acho que eu volto aqui, já a gente chega lá na primeira página. Eu vou colocar aqui novamente, porque aqui vocês encontram os meus contatos, tá? Caso seja necessário, vocês têm aí o e-mail, o Facebook, que vocês podem usar aí o Messenger, tá? E no YouTube tem aí alguma coisa também. Meu nome é Thiago Ribeiro Mendes, tem um canal que você tem algum material que possa ser útil, tá bom? Grande abraço e bons estudos.